Boa tarde, pessoal da Evolutime. Aqui com vocês é o professor Eric, né? Da unidade aqui de Cotia, né? Eu vim nesse exato momento, nessa linda tarde maravilhosa de sol, né? Trazer para vocês um workshop maravilhoso, né? Por isso que estamos aqui nesse momento confignados nessa quarentena maravilhosa, mas os estudos não podem parar, né? O conhecimento, ele não pode mudar, né? Então a gente tem que continuar sempre a evolução, né? Temos que continuar a evoluir todos os dias. E por isso que eu estou aqui para trazer esse workshop para vocês, né? Então sejam bem-vindos à minha live, sejam bem-vindos ao meu vídeo desse workshop maravilhoso que eu tenho para vocês. Primeiramente eu quero agradecer a todos, né, por estar assistindo o vídeo. Espero que vocês curtem o meu canal, né? Peço essa gentileza a todos, né? É um prazer enorme, né, estar aqui, né? Sou professor da Evolutime da unidade de Cotia, praticamente há quase 2 anos. Estou professor de hardware, professor de games, professor de informática. Também dou alguns workshops, né? Workshop de administração, workshop também de redes de computadores, né? E alguns cursos complementares também que estão disponíveis na nossa unidade, né? Primeiramente, né, eu quero dizer uma coisa a todos vocês, né, que esse momento que estamos agora, né, passando esse momento de estar dentro de casa, né, de se preservando, cuidando da saúde, cuidando das pessoas, dos nossos entes queridos, né, e dos nossos familiares, de todos que estão ao nosso redor, né, você não pode deixar de ter o conhecimento, você não pode deixar, né, de estudar, de deixar de estudar. Você não pode deixar de continuar o seu processo de educação. Você, garoto, você, garota, até mesmo aos pais que devem estar assistindo isso aí, aos meus companheiros de trabalho, a evolução é isso, né? A evolução, ela está dentro da gente a partir do momento que nós continuamos o nosso conhecimento. A partir do momento que nós vamos atrás do conhecimento, isso já é uma forma de você evoluir. Conhecimento é a única coisa que você não perde, né? Conhecimento é uma coisa que está sempre contigo, né? Aquilo vai sempre estar guardado dentro de você. Você vai passar para os seus filhos, você vai passar para os seus netos, para os seus amigos, e por aí se sucede. Vai estar sempre carregado com você, né? Então vamos lá. Bom, o workshop que eu vou passar para vocês hoje, né, é o workshop sobre redes de computadores. Né, sobre redes de computadores. Primeiramente, né, antes da gente começar a falar de redes, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que é redes de computadores? Muita gente, né, pensa que redes de computadores é você pegar uma rede, né, interligar um computador a um outro. Você tem um cabo, né, um cabo de rede, um cabinho ali, um fio. Né? Já vi muita gente falar, o fio do computador. Já vi muito nego falar assim. O fio do computador, onde é que está? O fio do computador está conectado? Né? Às vezes as formas, é que eu já tenho uma linguagem já técnica, né? Então às vezes mesmo tentando transmitir para alguns alunos, ou então para companheiros de trabalho uma linguagem mais fácil de entender, a gente acaba, né, falando a linguagem técnica para eles. Eu sempre falo para os meus alunos que a melhor parte de você, quando você se torna um profissional, é que a sua linguagem, a sua expressão, isso muda, né? Com certeza isso muda. Então você se expressa diferente. A sua técnica de trabalho acaba crescendo, né? Você adquire uma nova técnica, né? Dependendo da profissão que você esteja, você acaba adquirindo um novo fator de conversar com as pessoas, né? E isso é interessante, gente. Eu como professor há muito tempo, né?
já dei aula em algumas unidades, já sou presente no mercado aí de profissionalismo, né, de pessoas. Eu sempre vejo a evolução dos meus meninos, como meus meninos vão crescendo, como as crianças hoje vão crescendo no mercado de trabalho, né? Mas vamos continuar. Vamos lá. Bom, aqui está, né? Eu deixei para vocês, fiz um slide, né, de acordo, né? Trouxe esse slide para vocês para que vocês possam entender o que é redes de computadores. É uma introdução, né? Uma introduçãozinha simples, básica, mas que acaba tirando muitas dúvidas da cabeça da gente, né? Primeiramente, o que é, né? A definição disso, né? A definição, ela vem justamente disso. Uma rede é um conjunto de recursos de hardware e software usado para interligar computadores e outros equipamentos de informática, de modo a permitir a transmissão de dados entre os mesmos e compartilhar os recursos. Gente, simples. Você vai pegar a parte mecânica, vamos supor, né? Você vai pegar o hardware, né, que é o equipamento, né? E você vai pegar o software. Tá? Os dois vão trabalhar junto a junto, certo? Eles vão trabalhar casados ali. Né? Então você vai pegar os recursos dos dois e vai interligar com outro equipamento, que também tem um hardware e tem um software. Quais são os principais equipamentos para interligar uma rede? Uma placa de rede, né, com fio, e uma placa de rede sem fio. Esses dois fatores são muito importantes. Isso para se criar uma rede interna, né? Vamos dizer dessa forma. Isso para se criar uma rede interna ali, na sua casa, no seu cantinho. Ou pequeno escritório, isso, aquilo, outro. Nós vamos até falar sobre isso. Devo mostrar algumas coisas para vocês, se der tempo. Mostro algumas coisas para vocês de acordo com a gente está aprendendo. De acordo pelo que eu estou mostrando para vocês. Tá? Aqui, ó, rede de computador. Então vocês estão vendo que tem um servidor, né? A gente tem um servidor aqui, tá? Eu já vou falar sobre ele. A gente tem os periféricos, tá? E nisso aqui a gente tem o que é chamado de terminal, certo? Temos os terminais aqui. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Periféricos, vocês estão vendo, né? O próprio desenho já mostra, é a impressora, né? Aqui, com certeza deve ser o modem ou algum outro tipo de equipamento que também entra como periférico. O scanner, por exemplo. Né? O scanner tem como ligar um scanner em rede ou algum outro tipo de equipamento também que é interligado em rede. Nos dias atuais, tá, a gente tem alguns equipamentos, né, até interessante, que entra na rede nossa. Tanto faz sendo na empresa, sendo em casa, né, sendo no comércio em si. Quais são? Os equipamentos que entram na nossa rede é a Smart TV. Né, a Smart TV entra na nossa rede. Tá? E o celular, que no caso seria o smartphone. Né? Ele também entra na nossa rede. Tá? Então, quando a gente faz um mapeamento de redes, vai estar os dois equipamentos, caso o estabelecimento tenha, os dois equipamentos lá no mapeamento de rede. Vocês podem reparar que tem o cabeamento aqui, ó, tá? Esse cabeamento é que vai ligar com o servidor, com os terminais e com os periféricos. O que é o servidor? Muita gente me pergunta o que significa o servidor, né? Qual que é a função do servidor? Por que temos que ter um servidor quando temos uma rede grande, né? O servidor, o nome aí, ó, o nome já diz tudo. Ele serve, né? Ele vai administrar a rede, ele vai controlar os terminais, ele vai ajustar os periféricos. O servidor, ele é para isso, tá? Quando você conecta num site, você faz a conexão no site, por exemplo, globo.com, o UOL, Facebook, Twitter, você está conectando num servidor. Só que a única diferença do servidor que eu estou mostrando para vocês para um servidor de uma empresa site, né, de um site, é que ele seria um servidor web. Essa é a diferença. Ele seria um servidor web. Então, esse tipo de detalhe a gente não pode esquecer jamais. A gente não pode esquecer que tem esses dois itens importantes. O servidor de uma rede comum, vamos supor assim, tá? Isso é o que a gente pode chamar de uma LAN, tá? LAN é uma rede interna, né? Tem o servidor de uma LAN. Quando você tem um prédio ali com 20 computadores, ou na sua casa você tem
5 computadores. Você tem o terminal, né, o Smart Box, no caso, vamos supor assim. Você tem lá o notebook, você tem uma impressora. Você pode colocar sua impressora na sua rede. Tá? Se a sua impressora tem conectividade Wi-Fi ou via cabo, ela entra na sua rede. E o servidor ele vai fazer essa função. Tá? E se a sua impressora não for conectada na rede, com o servidor, né, você habilita ela na rede. E aí você pode fazer a transição de arquivos, né, para que imprime com o servidor ligado, claro, para que você possa imprimir corretamente e até mesmo com o servidor controlar os seus arquivos ali. Isso é ótimo para backup. Vamos supor, vou dar um exemplo básico. Você está na rua, né? Você está na rua, você acabou de vir de uma reunião ou da faculdade, você trouxe aquele monte de informação no notebook, no tablet ou no celular, tá? Você chegou em casa, você ligou o servidor, mesmo sendo em offline. Depois eu explico esse detalhe de offline e online, né? Você ligou o servidor, tá? Esperou o tempo para ele ligar, 1 minuto, 2 minutos, vai depender muito da potência do seu hardware, né? Vamos se dizer que algumas máquinas, né, antigas, principalmente as antigas, elas podem servir de servidor de arquivos. E ali você transfere, né? Você faz a transferência do arquivo seu que estava na rua, que estava no seu Note, né? É até uma forma de segurança, né? E você transferiu para o servidor. Você abriu a pasta lá, vamos supor, fulano de tal, dia tal, horário tal. Acabou. Tá ali, salva e guardada no seu servidor. Entendeu, meu povo? Isso é muito interessante. Isso vai o que? Te ajudar muito, né? Isso vai te auxiliar muito no trabalho. Certo, galerinha? E com isso você pode, né, continuar a sua exibição de sua rotina de trabalho. Você não vai perder. Se eventualmente sua máquina der um problema, sua máquina pessoal, seu Note, né, der algum problema ou qualquer outro tipo de sinistro, infelizmente não estamos, vamos dizer assim, não estamos longe de qualquer algum detalhe. O que que acontece? Tá lá, salvo no servidor os seus backups. Tá tudo lá, né? Os arquivos, os programas, os filmes, as fotos, tá tudo lá. Isso é uma coisa que, olha, às vezes nós não ligamos. Sou sincero para você. Às vezes nós não ligamos, né? A gente não cuida de alguns arquivos, a gente não fazemos backup de alguma coisa, certo? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tá? Que a partir do momento que você pega essa rotina, sempre você vai fazer um backup. E os seus arquivos vai estar sempre ali. Então, qualquer sinistro que acontecer do lado de fora, né, qualquer eventual problema que acontecer com o seu equipamento que está sempre contigo ali na mochila, né, ou na empresa, que também tem que ter uma linha de backup, tá ali, salvo no servidor. Entenderam, gente? Isso é uma questão. Terminais, né? Vocês estão vendo aqui que tem alguns terminais. O que é o terminal? Terminal é o seguinte, lembra que eu coloquei aqui terminal 1, terminal 2, terminal 3? Vamos mudar o nome um pouquinho. Usuário 1, usuário 2, usuário 3. Certo? E tem um servidor controlando o usuário 1. Vamos dar até uns nomes. Servidor controlando a máquina do André, a máquina do Pedro e a máquina do Thiago. Certo? Vamos colocar nessa questão aí, tá? Então, o servidor ele vai estar sabendo que o André, o Pedro e o Thiago vão estar fazendo. E o André, o Pedro e o Thiago, eles vão poder salvar os arquivos dele dentro do servidor. Viram como há uma importância? Viu como há um controle, né, de arquivos dentro da sua rede? Isso é importante, galerinha. Entendeu? Porque aí você já tem um controle. Certo? Vamos ver o que significa ali, ó. Tá? Tem ali, ó, data terminal equipamento, né? DTE é a denominação dada para todos os dispositivos ligados, né? A gente estava acabando de falar nisso, né? Dispositivos ligados diretamente à rede, através de uma placa adaptadora, né? Que é a NIC, Network Interface Card, né? Vamos colocar ali interface de cartão, tá? De hardware de redes. Vamos colocar assim, mais ou menos dessa forma, né?
Ali vocês têm, ó, tá dizendo ali, ó, microcomputador, terminais de dados, né, que ele ainda dá o nome de burros, né, slim clients, né, que seria pequenos clientes, né, clientes mais simples, impressoras, roteadores, etc. Esses terminais de dados aqui, gente, só para vocês terem uma noção, porque dá essa denominância aqui de burros, né, que não pelo o fator de conhecimento, tá? A gente chama de burros pelo fato de aceitar a carga, né, a carga de trabalho. Por exemplo, eu posso fazer uma rede de arquivos, né, a serem exibidos, né? E nessa rede de arquivos eu posso determinar alguns televisores, né? Vai ter um terminal que ele vai ligar com o servidor. Terminal que ele vai estar ligando com o servidor, certo? Esse terminal, ele vai ter lá conectado 4 servidores. Isso acontece no metrô, linha amarela, um exemplo. Linha amarela, linha verde, né? O metrô, por exemplo. Quando a gente vê um televisor ali, tem um terminal ligado a ele. Um televisor, uma tela, né? Funcionando com aquele anúncio, com aquela reportagem, né? Com aquele canal de propaganda. Tem um terminal ali. Olha o nome. A função do terminal é aquela, tá? Sempre vai ter a programação nele, né? Eu vou sempre mudar a programação naquele terminal e vai exibir. Então, por exemplo, vamos pensar igual o metrô. São 8 vagões, né? Se eu não estiver enganado, são 8 vagões no metrô. Vocês já fizeram a contagem aproximadamente de quantos monitores tem ali em cada vagão? Se eu não estiver enganado, dependendo do metrô, do trem, são 8 telas em cada vagão. Dependendo, tá? Porque tem alguns metrôs que é 2 telas, né, dividida. Então vai de 8, a gente pode pular para 16 ou 10, né? Se eu não estiver enganado, na linha amarela eu acho que são 8 telas, né, divididas em 2, né, sempre em pares de 2. Ali tem um terminal, gente, que é ligado naquela tela, né? Então tem 2 telas, um terminal, 2 telas, um terminal, 2 telas, um terminal. Pense, ali dentro daquela minhoca, vamos supor assim, naquele trem, seus vagões, né? Ali, tá, nada mais é do que uma rede. É uma LAN, tá? É uma LAN, é uma rede. Então ali o cara vai chegar, ele vai conectar naquela LAN, né? E ele vai fazer a transferência de arquivos para lá, né? Ele vai transferir as propagandas que tem que ser exibida ali, naquela rede. Entenderam, gente? É assim que funciona, né? Eu posso fazer isso também numa loja, né? Vamos supor que eu tenho uma loja de médio porte e eu tenho uma tela lá, uma não, vamos colocar 2 telas. Tenho 2 telas trabalhando numa imagem só. Essas 2 telas, elas têm a finura, né, da tela, e elas são grudadas, supondo, né? Elas são juntas à imagem. Uma imagem é dividida em 2 telas. Ali eu vou rodar propaganda, certo? Então eu vou fazer a propaganda no computador, tá? O vídeo, o filme, e vou jogar via LAN ali no caso, né? Vou jogar via rede, né? Certo que algumas pessoas, né, por causa da praticidade, eles colocam o quê? Eles colocam um pendrive ali. Né? A unidade de armazenamento é pouca, só para abrir o software, vamos supor, Windows XP, Windows 7, Windows 10 ou Linux, aí coloca um cartãozinho lá de memória, um SSD, um pendrive para que abrir. Essas são as formas que nós temos. Mas esse detalhe, tá, é o que nós trabalhamos. Entenderam, gente? Esse detalhe é o que nós trabalhamos para estar sendo mais rápido até. E outra coisa também que eu não falei para vocês, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer isso online, tá? Vamos, igual eu estou falando com vocês, né? Claro que o vídeo, eu fiz a gravação hoje, vai estar sendo exibida hoje, sexta-feira, dia 27/3. Eu vou deixar para os meus alunos poderem ver, principalmente, não só meus alunos, mas vai ficar aberto aí para a galera toda. E não esqueça, curtem o meu canal. Certo, pessoal? Dá uma curtida no canal lá que sempre vai ter novidades boas para todos nós, tá? E como a gente estava se falando, né? Impressoras.
né, a gente colocou microcomputadores, terminais de dados, né, clientes, eu já expliquei, clientes, alguma coisa, impressoras. Como que é a denominação de impressoras? Impressora, vamos supor que você tem uma impressora boa, só que ela não é em rede, né, ela é um pouquinho inferior. Todas as impressoras hoje, né, as impressoras de 2015 em diante, elas têm a conectividade Wi-Fi e a conectividade em rede, certo? Então, só que algumas impressoras antigas, principalmente as laser, elas não são em rede. Eu mesmo tenho aqui no meu escritório, aqui tenho uma impressora que é a laser, né? Por sinal muito boa. Tem uma laser que é em rede e tem uma outra laser que não é em rede. Só que ela é ligada no meu servidor, que eu tenho um servidor aqui que controla todo o meu sistema de automação aqui, que controla todos os computadores que são daqui de casa, né? Tudo que a gente tem como smart, vamos supor assim, e tem o acesso à impressora através dele. Entenderam, gente? Esse é um detalhe da impressora. Você pode fazer o quê? Que aquela impressora antiga seja valorizada. Isso que é interessante. Você pega aquela impressora antiga, né, que gosta ainda, e vai valorizar ela. Entenderam, gente? Se ela só funciona no Windows 7, batata. Tem problema. O servidor seu tem compatibilidade para trabalhar com Windows 7. Então a impressora vai instalar corretamente, né? E com isso, você vai ter as funções dela na sua rede. Certo, galerinha? Nunca esqueça disso. Roteadores, né? Eu tenho, vamos supor, uma rede de 3 andares, né? Vamos colocar assim. A minha rede é de 3 andares, né? Tem que se comunicar. O roteador é justamente para isso, para auxiliar na comunicação. Ele vai denominar o número de IP, ou o que a gente chama o host, né? Ele vai estar denominando isso. Então, os roteadores são importantes dentro de uma rede. E outros equipamentos que aí se sucede. Certo, gente? A gente tem os requisitos operacionais de uma rede, né? Vocês estão vendo aí no vídeo aí. Deixa eu só trazer ele para cá um pouquinho. Tá? Para que vocês possam ver. Tá ali, ó. Tá, requisitos operacionais de uma rede de computadores, né? Os dados devem ser enviados de forma íntegra e segura. Os dados devem ser enviados para o local correto. Os computadores ligados à rede devem ser identificados. Gente, vamos item por item. Olha ali. Os dados devem ser enviados de forma íntegra e segura. Então, a sua rede de computador, ou a rede que você trabalha, ou a rede da sua casa, tem que ser íntegra e segura. Tá? Os dados devem ser enviados para o local correto. Quando ele fala local correto, você vai direcionar ele para o servidor correto. Vamos supor que sua rede tem vários servidores. Eu mesmo já vi uma rede que tinha 4 servidores, né? Cada servidor com a sua função, né? Tinha o VoIP, uma rede de arquivos, né? No caso, um servidor de arquivos, o VoIP, que é o de telefonia, e 2 servidores de Active Directory, que era com determinados a dar os seus usuários, né? Controlar os seus usuários. Entenderam, gente? Então tá ali, ó. Os dados devem ser enviados para o local correto. Os computadores ligados à rede devem ser identificados. Acima de 10 máquinas, né, você tem que dar um nome para sua rede e determinar os endereços físicos dela. Tá? Acima de 10 máquinas. Tem 10 máquinas na rede constantemente ligada, tem que fixar o IP. Você tem que deixar o IP fixo, tá? Para ele não ficar trocando de IP e não ficar dando bug. Ou o que a gente chama, né? Ele não ficar misturando um IP um com o outro. Tá? Não dá um loop de rede, né? Que ele vai dar uma numeração igual com o outro equipamento. Então vai dar um loop, ele vai bater. Vai bater um IP com o outro e não vai funcionar. Nem o computador 1 e nem o computador 2, porque os IPs estão iguais. Aí você cria um mapeamento, né? Você vai fazer um mapeamento da sua rede, né? E vai dizer o IP de cada computador. Certo, gente? Vamos ali, ó. Níveis básicos de uma rede, né? Rede lógica e rede física. Arquitetura, né? Que a gente estava acabando de falar. Arquitetura, protocolo e software, tá? Computadores, placas de rede, cabos e conectores.
tá? O conector, tá? Isso é uma grande briga minha no mercado, né? Faz tempo que eu não acho o conector muito bom, tá? Esse aqui é o RJ45, ó, RJ45, esse aqui. Esse é o conector ideal da sua rede, tá? Temos também, tá? Isso no caso para equipamento com fio, tá? A gente tem alguns equipamentos sem fio, não podemos esquecer disso, tá? Que são as placas wireless, né? As placas wireless, elas também são muito boas, auxilia muito, né, no seu computador. Se você tem um roteador wireless bom, você não deve esquecer do seguinte: o seu equipamento de wireless tem que ser bom, tá? Para que a sua rede wireless funcione corretamente. Ela é funcional, apesar de que muita gente fala, não é funcional, não sei o que, sempre cai, não sei o que. Jovem mancebo, como eu costumo dizer, meu amigo ali, o Ei Nerd, sempre fala. Gente, se você não colocar o equipamento bom, se você não trabalhar com coisa boa, vamos supor assim, equipamento de segunda linha e primeira linha, tem equipamento de terceira, quarta, quinta linha, sim, tem sim. Tem umas marcas que a gente nunca viu no mercado. E tem umas marcas que estão chegando que estão sendo boas também. Então cabe a você a verificar o seu equipamento primeiro, antes de brigar. Tá? Antes de falar que o negócio não presta, que o negócio não vai e por aí se sucede. Né? Cabe a você a trabalhar dessa forma, cabe a você a agir dessa maneira primeiro. Tá? E ter sempre o controle da sua rede. Observar o funcionamento, observar como ela tá, observar as funções adequadamente dela. Entendeu, galerinha? Tá? Vamos ali, ó. Largura de banda, né? Largura de banda, né? Temos aqui, ó, termo usado para descrever a velocidade máxima, né? Com que um dispositivo de rede é capaz de transferir dados. Quanto maior a largura da banda, maior a velocidade, né? Medida em bytes por segundos. Claro, bps. Então, por exemplo, se vem mbps, megabytes por segundo, certo? kbps, kilobytes por segundo. KB, MB, GB, gigabytes por segundo. E esse tipo de comunicação que eu estou falando para você já é existente. Se você fazer a medição da sua internet, né, você vai ver que vai estar lá megabytes por segundo. Né? Estamos chegando agora na era giga aqui na nossa região. Mesmo com todo esse transtorno, isso, aquilo, outro, a evolução não vai parar, galera. Ela pode atrasar alguns dias, mas parar não vai. Ou nem atrase, viu? Então cabe a você estar preparado a trabalhar nesse campo. Porque esse campo ele abre um leque, ele começa a abrir assim, ó, tá? As profissões. E você pensa, meu Deus do céu, e agora? Né? Será que eu vou virar arquiteto de rede? Será que eu posso ser um cara de infra? Será que eu vou ser só o cabista de rede? Né? Ou eu vou ser o administrador de servidor ali, ó. O que eu vou ser? Vou trabalhar com a torre? Né, de transmissão ou não? A rede de computadores, gente, ela tá ligada com a rede de telecomunicações. Rede de telecomunicações e rede de computadores praticamente é uma só, né? Você tem dois computadores se comunicando. Ó, acabei de falar. Dois computadores se comunicando. 5 computadores se comunicando. 12 computadores se comunicando. Uma cidade se comunicando. Então isso se chama rede de telecomunicações, tá? A telecomunicações, ela veio justamente para isso. Ela é melhorada a cada dia, a gente vê novidades nela que às vezes nem eu mesmo consigo dizer para vocês assim o nível de melhorias, de qualidade que existe na rede. É incrível, galera. É até de se assustar algumas coisas. Você pensa no negócio, você vai pensar, poxa, poderia ter um adaptador, né? Poderia ter um adaptador Bluetooth, por exemplo, né? Que é uma linha de transmissão fixa diferente do Wi-Fi. O Wi-Fi é 802.11, não é isso? Bluetooth, se eu não estiver enganado, é 815.15. Né? Aí você pensa, poxa, aqueles computadores que não tem Wi-Fi, que não tem Bluetooth, poderia ter um Bluetooth, um USB pequenininho para eu poder usar um equipamento em Bluetooth, conectar meu celular por ele para te ajudar. Tá aqui, galerinha, ó. E funcional, viu? Funcional. Só para vocês terem uma ideia. E esse daqui é baratinho, viu?
Tem um outro ainda, ó, de novo, tem um outro ainda que é um pouquinho mais caro. E mesmo assim, independente do barato ou do caro, funcionam perfeitamente, né? Funcionam perfeitamente e eles estão aí para isso, para justamente isso. A gente está falando de transmissão, quando a gente tem um mouse sem fio, tá? E a gente tem o transmissor dele, né, que você conecta na porta USB e vai fazer o trabalho do mouse sem fio. Isso aí não deixa de ser uma rede. A diferença é que é um conector, um emissor de dados e um receptor, tá? Que vai estar recebendo ou enviando o dado para o transmissor. Ele vai estar ali, ó, enviando o que está sendo feito para o transmissor exibir na tela. Certo, gente? Isso não deixa de ser uma rede, que a gente chama de ponto a ponto. Certo? Tá ali, ó. Tá a largura de banda que a gente estava falando, né? 1 caracteres ASC2, né? Ocupa de 10 a 12 bytes para ser transmitidos. Tá? Banda larga e banda estreita. Olha, banda estreita, tá? Praticamente não existe mais. Banda estreita. A banda larga, nós estamos vivendo esse momento da banda larga, né? Então a banda estreita ela já não existe mais nesse momento, vamos supor, né, chegar a esse termo. Algumas pessoas, acredito eu, que trabalham em banda estreita, porque você tendo o equipamento adequado, aquele equipamento está funcional, cidades pequenas, né, cidades que tem, vamos dizer assim, conectividade simples, né, tem uma forma de conexão simples, pode estar trabalhando em banda estreita, mas está ali, funcional, é robusta, né, funciona. Então, meu amigo, a gente não tem que criticar se a cidade ou o local trabalha com banda estreita ou banda larga. Se está funcionando perfeitamente, o sinal não caiu, a rede continua trabalhando, perfeito, né? Perfeito, vá-se embora, ótimo, né? E vamos pedir para que tenha, né, o suporte para que possa evoluir ali naquele lugar. Tenho exemplos de cidades aí no interior afora. Gente, eu chegava lá, era analógico. Você tinha que ir até a torre para o celular funcionar. Eu lembro disso como hoje, né? Você ia até a torre, eu saía da casa do meu tio, vamos supor assim, né? Era uma cidadezinha uma cidadezinha bem pequenininha no interior. E eu tinha que andar algumas horas, pegava a bicicleta ainda. Algumas horas não, alguns minutos, né? Algumas horas também exagerei. Alguns minutos e até aquela região da torre, né, de transmissão para poder falar no celular. Hoje não, galera. Hoje, ó, sai ali ó, na praça, tá de boa ali, só conectado ali, só numa boa. Tudo numa boa. Certo, meu povo? A diversão é ótima, viu? A gente tem que né, apesar de todas as questões, todos os problemas, a diversão tem que estar sempre em continuidade, né? Vamos lá, largura da banda, né? Origem do termo. Vamos dar continuidade nisso. Quando se transmite um sinal alternado através de um sistema eletrônico, ele sofre perdas por atenuação, devido aos elementos resistivos e capacitativos de ganho, tá? Então, olha só, ele sofre perdas por atenuação, tá? Vai alternando, né? Devido aos elementos resistivos e capacitativos. Ele perde, né? Ele perde o ganho. Ele não ganha o ganho, ele perde, né? O ganho é medido como logaritmo da relação entre a intensidade média do sinal na saída do sistema, dividido pela intensidade média do sinal da entrada, unidade, né? Decibéis ou dB. Olha só, quem já trabalhou com equipamento de som conhece decibéis muito bem, né? A frequência em decibéis, né? Você tem vamos voltar um pouco o passado. Vamos supor assim. Quando a gente falava em frequência, né, a gente lembrava de um equipamento só quando se falava em frequência, que era o que? A caixa acústica. Né? Quando uma caixa acústica ela explode o som, ela exibe o som, ela emite uma frequência, né, daquela sonorização, uma frequência sonora, que é o decibéis. Você faz a medição daquela frequência sonora. Né? Você mede aquela frequência, a altura do som em decibéis. Gente, na rede não muda nada, tá? A única diferença é que você vai fazer a medição da intensidade do sinal de entrada, mede também o sinal de saída, que é medida em unidade e decibéis. Ó, tá ali, ó.
O ganho é a função da frequência do sinal. Frequências muito baixas ou muito altas têm perdas maiores. É a resposta de frequência. Tá? Aí vem, vamos supor 4G, né? 4G tem uma frequência alta, entendeu? 3G tem uma frequência mais irrelevante, 2G é uma frequência média e baixa, não é isso? Tá? Então isso tudo é frequência, gente. Tá? Aí tem os limites, tem alguns ganhos, 850 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Olha só, eu estou falando de frequência para vocês. Isso é frequência de ganho, né, de uma rede de telecomunicação, por exemplo. Uma rede de transmissão de Wi-Fi. Sinal 3G. Olha só. Se o meu equipamento emite uma frequência baixa, eu tenho que tomar cuidado para ele não ter uma resposta de perda, para ele não perder essa resposta. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Se ele é alta, ele pode ter também uma perda. Então eu tenho que controlar essa resposta de frequência. Certo, gente? Dúvidas? Né? Vamos lá. Ali, ó, largura de banda, origem do termo. 2. As frequências onde o ganho cai, né, cai abaixo do ponto útil, são chamadas de pontos de corte. A diferença entre pontos de corte mínimo e máximo forma a banda de passagem do sinal. Este valor é a largura de banda. Tá? A largura da banda geralmente coincide com o valor do ponto de corte máximo, mas nem sempre isso acontece. A velocidade da rede é diretamente proporcional a este ponto e há uma relação entre hertz e bytes por segundo. Certo, galerinha? Então é uma coisa que a gente tem que controlar. A gente tem que observar esse detalhe. Certo? A gente tem que estar sempre ciente dessas informações. Tá? Aí aqui ó, ele vai estar mostrando para vocês, né, a largura de origem, né, a origem do termo, né, frequência do sinal transmitido, né, em hertz, o ganho, né, e depois tem o mapeamento aqui quando ele ganha, quando ele tem a irrelevância e o sinal, a frequência do sinal transmitido. Certo, gente? Aí vem aqui, ó, a largura de banda. Lembra que a gente estava acabando de falar nisso? A largura de banda quando ele... A largura de banda, né? Dê uma ligada na luz ali pra gente. A largura de banda, nos exemplos, o modem para linha telefônica, 56 KB, linha ISDN, 128 KB, linha TI, 1.5 megabytes. Olha ele começando a alterar as larguras. Ethernet, né? Ethernet 10 base 2, 10 megabytes por segundo. Fast Ethernet, que é 100, tá vendo? Já é 100 megabytes por segundo, né? ATM 600 megabytes por segundo. Internet 2, que é a giga, ó, 1 gigabytes por segundo. Gente, essas medições, quando você faz uma pesquisa no seu computador, né, quando você vê na sua parte de placa de rede ali, quando você faz uma visitação na sua placa de rede, né, eu vou mostrar para você. Vamos lá. Deixa eu só dar uma subidinha aqui, como vocês vê. Aqui, ó, que nem eu, por exemplo. Eu vou vir aqui, configurações de rede e internet. Vocês não estão vendo, agora vocês estão vendo, né? Vou mostrar aqui as redes, né? As redes disponíveis, certo? As redes disponíveis é o que tem as redes wireless disponíveis. Não apareceu para você porque eu estou trabalhando em duas telas. Mas eu vou mostrar aqui também a central de rede e compartilhamento. Aqui na central de rede e compartilhamento, ele vai abrir uma outra tela que é essa daqui, ó. Tá? Ó, exibir suas informações básicas de rede e configurações das conexões. Vamos ver quantos Mbps eu estou conectado na rede. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Clico nela. Ele vai abrir uma outra tela. Tá? E aqui ele me dá a velocidade, ó. 100 Mbps por segundo. Tá? Então eu entro nessa classe aqui, ó, de Fast Ethernet. Eu estou em cabo de rede, no caso, né? Eu estou conectado numa demanda alta, né? Pode alterar para 600 Mbps? Pode. Né? Se a minha conexão for giga, ele vai alterando para ATM, tá?
A minha conexão agora no momento não é giga, é 100. Mas se a minha conexão for giga, que a gente chama de fibra, vamos chamar assim de fibra ótica, conexão rápida, ele vai alternando de ATM para Ethernet 2. Ou, gente, ele vai alternando até para mais. Porque a Tera, né, que seria a TBPS, também já está aí no mercado. Né? Mas para nós aqui na nossa região, no nosso país, ainda não está. Mas isso que eu quero dizer para vocês é normal lá fora. Tá? Então, essas bases de comunicação, tá? Aqui, ó, para baixo é real nos dias de hoje, tá? Isso aqui é real nos dias de hoje. Então, os equipamentos, quando você tem ele novo, você compra um equipamento novo, ele já vem com essa configuração aqui, ó, em giga, tá? Ele já faz a comunicação em giga. Então, você tem um equipamento atualizado já para suportar, tá, as comunicações em alto nível. Beleza, meu povo? Certo? Ó, galerinha, deixa eu mostrar para vocês, né, as topologias, né? As topologias tá aqui, a topologia física, né, que são os desenhos de como é desenhada a internet. É a forma de organização da rede, né, com configuração geométrica em que os computadores são interligados. Né? Topologia lógica é o conjunto de regras, né, e procedimentos para o funcionamento da rede, né? Tá? Então a gente tem ali, ó, tipos de topologias físicas e lógicas. Ó, topologias físicas em barramento, em estrela, em anel. Topologias lógicas, né? Ethernet, token, ring, né? O token ring não preciso nem falar, ele vai te enviar o código e você edita o código, ó, liberado, certo? Aí vem a Fiber Distributed Data Interface, que seria, seria uma forma de distribuição de fibra, né? Com um equipamento data, né? Funcional, sensacional, rápido. E tem a ATM, que é aquilo que a gente já estava conversando ali. Essas daqui são as lógicas, gente. Essas daqui são as transmissões altas, tá? Olha aqui, ó, como funciona. Né? Tipos de topologias físicas, rede de barramento. Essa daqui é uma topologia de rede em barramento, né? Ó, servidor, impressora, terminal 1, terminal 2, terminal 3. Vocês viram que ele é interligado direto no servidor, tá? Eles têm o que a gente chama, ele é um barramento, é um cabo, né? São um cabo. A gente usava muito isso quando já usava o cabo RGC59, né? Ligado no servidor. Sim, o cabo de antena, tá? A gente fazia muito esse barramento aí, tá? Aí vem a estrela. A estrela é o mais utilizado, vocês já mataram a charada aí como é a estrela. Né? Servidor, impressora, o hub, né? Ou o switch. O hub ele também é uma coisa que não existe mais. O switch trouxe uma função a mais, né? Ele faz o roteamento, que é a função, né? E já coloca o endereço de IP automático quando está em DHCP. Né? No hub não tinha função DHCP, então quando você tinha duas máquinas, você tinha que colocar o endereço da máquina 1, o endereço da máquina 2. Não se esqueça, gente, que o servidor também é uma máquina. Impressora também é uma máquina física. Então, vamos lá? Endereço da impressora, endereço do servidor, endereço do terminal 1, endereço do terminal 2, endereço do terminal 3. Tá? O hub tinha que fazer esse endereçamento automático, certo? O servidor, quando ele era configurado para DHCP, ele fazia essa função, certo? Ele fazia essa função e o hub só distribuía, que ia os cabos conectados nele e ele fazia a distribuição de sinal. Por isso que dá a chamada nome de estrela, tá? Anel, né? O anel tá ali, ó. Usa aqui a comunicação em acesso de multiestação único. Unidade de acesso de multiestação, certo? Mesma coisa também, fazia a configuração no servidor e ele fazia o endereçamento, tá, para todos os cabos. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 cabos ligados, né? Tira o servidor, 4 cabos, né? O servidor se comunicava com todos eles através dessa comunicação. O nome mal. Acesso unitário de multiestação, né? Unidade de acesso de multiestação, né? Beleza, gente?
Tá aqui, ó. Vantagens e desvantagens, minha galera. A rede em barramento, né, é a mais simples, claro, né? Mais barata e mais fácil de instalar, certo? Mas apresenta baixa confiabilidade. Se uma das conexões desligar, toda a rede para de funcionar. As redes em estrela são mais complexas e mais caras, mais confiáveis. Cada computador tem o seu próprio segmento. As redes em anel são as mais usadas em aplicações de alta velocidade, como fibra ótica. Certo, gente? A anel vocês estão vendo como que é. Então distribuo várias fibras, né? Casa 1, casa 2, casa 3. E eu tenho um servidor que controla aquelas casas tudinho. Por isso que é chamado de anel. Vocês viram unidade, né? Unidade. Vamos lá? Unidade de acesso de multiestação, né? Isso mesmo, de multiestação. Beleza? Essa aqui é a tradução CES. Acesso da unidade da multiestação. Unidade de acesso multiestação. Beleza, gente? Dúvidas? Tá? Tendo dúvida, vocês podem ir lá na parte do chat lá, tá? Pode ir lá na parte do chat e falar com a gente, tá? Vocês estão aí para isso, certo? Aqui tem os componentes de uma rede. Vamos lá. Estação de trabalho ou terminal de rede, servidor, impressora, concentrador, né? Multiestação, tá? Roteador, comutador, que olha o que é o comutador, switch, ponte, bridge, que é quando você vai fazer uma ponte. Mais para frente eu posso até comentar sobre isso aqui em outros vídeos, né? Fios, cabos e conectores, tá? Gente, a rede de computadores, ela não é fácil de trabalhar, tá? Eu sou especialista em redes, né? Sou certificado Cisco, tenho algumas outras certificações também, né? Tenho certificação Apple e eu vou dizer para vocês uma coisa: é muito trabalhosa, é gostosa. Depois que você vê tudo pronto, tudo terminado e vê ele se comunicando lindo, as luzes verdes brilhando, acendendo e apagando constantemente, aquele pisca maravilhoso, tanto verde como amarelo, trabalhando em bridge, né, quando você fez a ponte ligado. Gente, é lindo de ver. É lindo, é sensacional, né? Gera um trabalho. Se você não tiver uma boa pessoa para te auxiliar na hora de passar o cabo, gera mais trabalho ainda, tá? Acabamento, tá? O acabamento de criação de uma rede é caro, tá? A gente tem várias formas de fazer o acabamento, não é barato, tá? Tem os access point, os roteadores de boa qualidade, não são equipamentos baratos, são equipamentos que têm um preço caro, elevado, tá? Então isso tudo gera um custo, gera um conhecimento, mas depois disso funcionando, você vai ver a sua rede funcionando redonda. E você tendo uma boa operadora que não pisa na bola com você, né, que te dá o sinal que você locou de acordo, vamos supor, se você tem 100 megas de comunicação, é 100 mega que está chegando. Às vezes dá uma alternada, concordo. 100 mega, 90, 80, eu não vejo isso como um mal, porque depois a alternação é para mais, né? Eu tenho um cliente, no caso, que ele tem 300 MB, esses dias estava batendo 400 MB, 400, 450 MB, só que tinha dia que estava caindo, 300 MB estava caindo para 100 MB, né? Claro, é uma perda grande, né? Para um escritório que só trabalha com comunicação, mas a variação é até respeitada, porque quando não está alta demais, está baixa. Eu iria ligar, no caso, se tivesse abaixo de 100. Mas como tá? 100, 110, 130, 150, 100, 180, né? Então dá até para entender a situação. A nossa infraestrutura do país é muito ruim. A infraestrutura do país ela tem que ser melhorada. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em alguns canais aí de infraestrutura, alguns canais tecnológicos, Tecmundo, alguns outros canais aí falando sobre isso. A nossa infraestrutura de comunicação, ela tem que ser melhorada. E ela está sendo melhorada de acordo. Só que isso gera um pouco de tempo. A gente não acorda. Queria eu poder acontecer isso. Acordar no dia seguinte, putz, estou navegando em 5G. Não tem como, né? Não tem como mesmo. E isso também gera o quê? Mão de obra qualificada, né? Aonde que vai controlar os seus servidores, aonde vai
fazer a instalação correta, gera também não só a mão de obra qualificada, mas gera também os equipamentos também, onde que você tem que trabalhar com equipamento de primeira linha. Né? Equipamento de primeira linha tem Cisco, Sonicwell, HP, né? Tem vários equipamentos de primeiras linhas aí, de Huawei, né? Que sobe lindo, né? Faz a transmissão linda, é sensacional de ver trabalhando. Entenderam, meu povo? Então isso que é importante, tá? Eu vou passar aqui para vocês aqui, né, componentes de definições, tá aqui, hub, dispositivo que, até já tinha falado isso para vocês, dispositivo que concentra vários cabos distribuídos aos terminais e os interliga. Não esquece do seguinte, ele não dá um endereçamento, tá? O hub não, o switch sim. Ponte, dispositivo que interliga várias redes para uma forma única de rede lógica, tá? Repetidor, amplificador de sinal ao longo de uma rota, serve para aumentar a distância útil de conexão. Né? Roteador, dispositivo que gerencia o fluxo de dados entre redes, encaminhando mensagens dentro e entre redes locais. Certo? Então, são detalhes que a gente não pode esquecer. A do roteador, dispositivo que gerencia o fluxo de dados e encaminha mensagens dentro, né, e entre as redes. Entenderam, gente? Então, esses detalhes que às vezes nós não prestamos atenção, aí você chega em casa, olha assim, vai jogar um LOLzinho, vai brincar um pouquinho para tirar o estresse. Eu várias vezes fiz isso para tirar o estresse, né? Ou então você quer assistir uma Netflix, você, poxa, tô conectado na Netflix na sala, meu pai tá me xingando lá no quarto que não consegue que não consegue se conectar no Facebook ou exercer os trabalhos dele. Por quê? Tem alguma coisa de errado. Ou a sua banda larga está muito baixa, né? Ou o seu equipamento não está fazendo o trabalho correto. É coisa para se pensar. Entendeu, gente? É coisa para se pensar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui, depois eu vou passar algumas informações para vocês mais para frente, vou dar continuidade. O nosso tempo é curto, né? Mas até que vocês tenham... Muito obrigado por estarem aqui, né? Eu fico agradecido de ver vocês aqui comigo, né? E eu quero deixar, antes de mais nada, isso aqui com vocês, que muita gente às vezes não entende. O padrão certo do cabo de rede. Qual que é o padrão certo do cabo de rede? Né? O que seria? Vou abrir em tela toda. Gente, vamos transferir lá. Tá aqui. Vocês estão vendo que tem dois padrões, né? Existem na praça dois padrões. Aqui eu estou mostrando para vocês um padrão só por enquanto. Depois eu já vou abrir o outro padrão. Né? O padrão 568A, certo? Os cabos devem estar na seguinte ordem. Tá? Aí tem as regras aqui, branco-verde, verde, branco-laranja, tá? Azul, branco-azul, laranja, branco-marrom, marrom. O que nós não podemos esquecer é o seguinte, sempre da esquerda para a direita, com a trava do conector RJ45 voltada para baixo. Tá? Vocês estão vendo aqui tem, isso aí é muito bom ter. Eu sempre vejo aí fora quando eu vou fazer alguma auditoria, quando algum cliente pede para me dar alguma olhada na rede dele, ou então eu vou fazer alguma vistoria em algum lugar, eu vejo que algumas pessoas não colaboram com isso aqui, ou melhor, não usa o padrão correto, né? Ele usa o quê? Ele junta lá um cabo de rede, né? Faz lá a junção, conta, vamos supor, de 1 a 8, né? 1 a 8 certinho, vou deixar aqui e vou limpar. O outro lado eu vou fazer igual. Funciona? Funciona. Não vou dizer que não funciona. Funciona. Só que na hora de uma transmissão de dados maior, ele vai perder pacote. Ele vai perder pacote de transmissão, porque ele não está trabalhando da forma correta. Pode ocorrer de mais para frente a rede morrer, ou então cair.
E quando você vai ver, o problema é só o cabeamento. Pode ocorrer isso, da rede cair e quando você vê, é só o cabeamento. Certo, gente? Então aqui, ó, tá? A gente não deve esquecer disso jamais. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Esse é o padrão 568A, tá? Esse padrão é por uma rede ponto a ponto, tá? Agora, esse outro que eu coloquei aqui, que eu tirei um pouco. Esse outro daí é o que a gente chama de cabo cross, né? O cabo cross, ele era usado alguns anos atrás para maior envio de dados, tá? A gente podia enviar dados dele com o cabo cross, né? Então, o cabo cross, o que acontecia? Vou deixar aqui para vocês verem. O cabo cross, ele era específico, né, para que você pudesse fazer a transmissão de arquivos. Eu vou transmitir um arquivo para o outro servidor numa demanda alta. Vamos supor, são 1 GB de arquivos, né, aproximadamente. Você, com cabo cross, ele faz aquela linha de transmissão rápida, né? Hoje, gente, tá? Hoje em dia, nos dias de hoje, tá? Você quase não usa o cabo cross. Você tendo só a linha. Se você usar o cross ou o cabo ponto a ponto, né? O ponto a ponto tem que ser igual na outra ponta. O cabo cross, vocês podem reparar que ele tem uma diferença, né? O 568B, de uma ponta para outra. Ele tem uma mínima diferença do cabo ponto a ponto. Esses daí, ó, tá ali, ó, branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, verde, branco, marrom e marrom, né? Os cabos devem estar na seguinte ordem, né? Então essa diferença é justamente para melhor envio de arquivos. A gente fazia isso quando tinha que ligar um modem para o roteador. Do modem para o roteador usava o cabo cross, porque era a transmissão mais rápida, tá? Hoje, graças a Deus, os roteadores trabalham com isso, com essa transmissão rápida, tanto em ponto a ponto como em cabo cross, tá? Podemos usar o cabo cross, por exemplo, para VoIP, tá? Que eu não vejo também diferença nenhuma, né? Mas é interessante que você vai o quê? Você vai dar uma organizada na sua rede. Então o cara sabe muito bem que aquele cabo, né, é só do telefone. Certo, gente? Tá? Isso que é interessante, certo? Tá? E aqui, né, eu vou deixar com vocês aqui também para que vocês possam entender isso aqui, né? Uma bibliografia sobre redes. Gente, esses livros são sensacionais, né? Ó, redes de computadores, dados, voz e imagens, né? Aí vem ali o outro livro ali, redes, né? LANs, WANs, redes ATM, né? São livros que explicam bastante sobre a forma de transmissão de arquivo, que trabalha em cima desse detalhe, que vai te abrir a mente. Muitas pessoas, né, trabalham na infraestrutura. A infraestrutura, ela é muito importante para nós. Tá? A infraestrutura de redes de computadores, a infraestrutura de elétrica. Não esqueça de uma coisa que eu não falei. Cabeamento de rede não trabalha junto com elétrica. Tá? Você tem uma infraestrutura de rede separada da infraestrutura de elétrica. Tá? Os campos magnéticos da eletricidade que é transmitida ali por amperagem pelo cabeamento elétrico, pode cortar o seu sinal de rede. Entenderam, meu povo? Entenderam? Gente, então é isso, tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Fico mais uma vez agradecido, tá? Muito obrigado, tá? Por isso. Muito obrigado por estarem aqui comigo, tá? E curtem aí no Facebook, aí o Volutime aí, ó. Acessem lá no Facebook. Curtem o meu canal também, estou presente aí, muito contente, tá? E quem não é meu aluno, tá? Pode muito bem conhecer, mandar mensagem, tá? Tem lá os tópicos de mensagem lá no Facebook, tem também no próprio YouTube lá, você pode mandar mensagens para mim. Fiquem à vontade, gente, estou aqui para isso, para ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês e ver muito bem como que vocês estão. Tá? E saber ajudar. Tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aí. Até a próxima, tá? Fui! Muito obrigado, meu povo. Obrigado mesmo. Tá? Até a próxima, pessoal.